Senhora Presidente, Senhores Presidentes, Senhores Membros do Governo, Senhores Deputados, Senhora Ministra. Começo esta minha intervenção com uma nota prévia, por dizer que, afinal, o PSD tinha razão. Tinha razão na audição de junho, quando a minha colega Ângela Guerra afirmou que o relatório externo de avaliação dos planos nacionais para a área da igualdade, que cessaram em 2017, ainda não tinham chegado ao Parlamento. Ao contrário da ideia que se passou na altura, como pôde verificar a Senhora Ministra, de facto o relatório ainda não tinha chegado ao Parlamento. Mas o que consideramos ainda mais grave é o facto deste documento apenas ter chegado na passada quinta-feira, dia 8 de novembro, apenas 5 dias antes da discussão deste orçamento. Portanto, teria sido pertinente o Governo ter tido conhecimento deste documento antes de definir a nova estratégia para a igualdade. Este é um documento denso e, naturalmente, que ainda não tivemos tempo de o amadurecer, mas conseguimos, no entanto, retirar uma série de oportunidades e ameaças no que concerne a algumas matérias concretas em cada área de intervenção. E uma das questões recorrentes e transversais a todas as áreas é, sem dúvida alguma, a necessidade de formação junto de públicos-alvo. Invoca-se a necessidade de intervir e promover formação específica junto da comunicação social, em que, apesar de reconhecer o papel da área da comunicação, aponta o relatório para a relevância do desenvolvimento de uma ação concertada entre os diversos atores estratégicos. E recomenda-se a sensibilização e a formação adequada e específica para a temática da violência doméstica. Também na área da saúde, destaca-se a necessidade de articulação da intervenção na área da violência doméstica e de género, com o Plano Nacional de Saúde Mental, integrando esta temática neste documento estratégico. Portanto, nesta sequência, gostaríamos de saber o que vai fazer o Governo com este documento, não obstante já ter aprovado a nova estratégia para a igualdade e respectivos planos de ação. Se pretende dar seguimento às recomendações deste relatório ou se o investimento que foi feito neste trabalho vai ser completamente desvalorizado e não vai servir para coisíssima nenhuma. Depois, gostaria de saber, Senhora Ministra, o que tem sido feito em concreto ao nível da formação e ao nível dos procedimentos na sequência das recomendações constantes dos relatórios da equipa de análise do homicídio em violência doméstica, algumas delas várias vezes reiteradas. Sendo aqui de realçar a enorme preocupação que temos neste âmbito com o aumento de casos de violência contra os idosos, constantes de vários documentos oficiais. Portanto, gostaríamos de saber o que tem sido feito no âmbito dos prestadores de saúde nestes casos, quanto à abordagem, diagnóstico e intervenção dos serviços de saúde, bem como na área das forças de segurança, nomeadamente na recepção e atendimento da vítima, na recolha de prova, na avaliação do risco e na definição e implementação do plano de segurança. E se os incidentes e intervenções relacionados com a possível existência de violência nas relações interpessoais têm sido alvo de registro, mesmo que não dê origem à abertura de procedimento criminal. No que diz respeito à formação das forças de segurança e dos magistrados, esta é uma matéria em que o PSD tem insistido, colocando várias questões por escrito ao Governo, mas em que não temos obtido um cabal de esclarecimento sobre este assunto. E, por isso, pretendemos saber quantas ações de formação estão programadas ou a serem desenvolvidas em concreto junto das forças de segurança. O que está em concreto previsto ou está a ser implementado quanto à abertura de postos da GNR e esquadras da PSP especializados no atendimento às vítimas de violência doméstica. O anterior Governo realizou um enorme investimento na formação especializada das forças de segurança, que resultou na formação de mais de 10 mil agentes na PSP e mais de 13 mil elementos da GNR. Reconhecendo-se que é fundamental a continuação da formação dos chamados públicos estratégicos e, em especial, das forças de segurança, que a maior parte das vezes são os que têm o primeiro impacto com as vítimas, sendo também reconhecida, em matéria de violência doméstica, a importância das ações de formação destinadas às magistraturas,
Gostaríamos que nos informasse concretamente quantas ações foram realizadas e que ações específicas estão previstas realizar. Qual tem sido o investimento do atual Governo nesta área e qual o investimento que está programado para o efeito? Mas, Sra. Ministra, embora a SIG tenha um aumento significativo na área dos projetos, fruto dos Engrants, o orçamento quanto ao funcionamento desta Comissão sofre um corte de aproximadamente 20% para o ano de 2019. Por isso, gostaríamos de saber qual é o peso destes projetos no orçamento em termos de investimento da SIG. E qual é a justificação política, Sra. Ministra, para sustentar este corte de quase €500 mil, quando a SIG, para além da coordenação e acompanhamento da nova estratégia para a igualdade e não discriminação 2018-2030, Portugal mais igual, que inclui 3 novos planos de ação, tem ainda novas competências, nomeadamente as decorrentes da aplicação da lei que regula o regime da representação equilibrada entre homens e mulheres nos órgãos de administração e fiscalização das entidades do setor público empresarial e das empresas cotadas em bolsa. Portanto, como explica, Sra. Ministra, este decréscimo em termos orçamentais? Outra questão, Sra. Ministra, prende-se com os orçamentos com impacto de género. O artigo 15 da Lei do Orçamento de Estado para 2019 prevê que o orçamento dos serviços e organismos incorpora a perspectiva de género, identificando os programas, atividades ou medidas a submeter para a análise do impacto de género em 2019. O Orçamento de Estado de 2018, no seu artigo 17, estabelece que até ao final de 2018 o Governo apresenta à Assembleia da República uma proposta de lei que inclui um relatório anual sobre a implementação de orçamentos com impacto de género. Por isso, Sra. Ministra, qual é o balanço que faz relativamente a esta medida? Qual o valor que foi inscrito na totalidade dos diversos ministérios e qual foi a respectiva execução? Que tipo de medidas e ações foram de facto realizadas neste âmbito? Qual o cumprimento que já foi dado e que tenciona dar ao disposto naquele artigo 17? Gostaria ainda de saber, Sra. Ministra, se os departamentos governamentais executaram o disposto no número 1 do artigo 17 e se a SIG deu ou não cumprimento ao número 2 desse mesmo artigo 17 e se o Governo tenciona dar ou não cumprimento ao número 3 desse mesmo artigo.